Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro, estou aqui novamente acompanhado do meu parceiro Luiz Domingos e nessa semana nós cumprimos uma tarefa que foi árdua, mas foi muito divertida para nós, foi uma grande experiência para a gente. Gostaria de anunciar, Luiz, qual foi essa nossa aventura? Olá, Alê, saudações a todos e todas. Sim, foi um momento novo e especial para nós, que nós conseguimos entrevistar o Roberto Requião, que é uma figura da maior importância na história do Paraná. Ele nos recebeu na casa dele, com a ajuda do Rafael Pérez, que é o assessor dele. Foi uma tarde de uma entrevista muito divertida, especialmente para nós, né, que desde estudantes acompanhávamos o governo do Requião, a simbologia que envolve o seu mandato de investimento forte, educação, de política social. Então ele acaba sendo um ícone aqui na política paranaense. Todos conhecem ele fora do Paraná também, ele é uma figura muito conhecida. Então a gente estava nervosos que entrevistar uma figura dessa estatura. Não só dessa estatura, né, que tem a fama de ser uma pessoa, né, difícil de conversar, duro, né, nas suas Brabo, né? opiniões, né, muito bravo, né? Aliás, o Lula sempre fala, né, Luiz, que o Requião, o Mário Covas e o Ciro Gomes são pessoas que têm o coração mais mole do que a língua, né? Então a gente foi ver, tomamos umas bordoadas de fato, mas fomos muito bem recebidos pelo Roberto Requião. Aliás, fica um agradecimento nosso, né? E aí a gente, para deixar o áudio mais calibrado, a gente reformulou algumas das perguntas que foram feitas durante essa entrevista e vocês acompanham agora com uma estrutura diferente, né, Alessandro? No primeiro bloco a gente focou com perguntas sobre a trajetória, né? A gente vai apresentar aqui alguns dados da biografia do Roberto Requião. No segundo bloco a gente perguntou sobre a conjuntura política atual, né? Sobre as eleições. Perguntamos também sobre os famosos debates eleitorais que o Requião participou. Enfim, tem bastante coisa. No terceiro bloco eu e o Luiz vamos fazer um balanço geral da entrevista e responder os dois pontos de sempre, né? Uma maldição política e uma historinha para sintetizar. Na verdade, vai ter uma inversão da historinha, mas a gente explica mais adiante. Bom, Luiz, então antes de a gente entrar mesmo na entrevista feita com o Roberto Requião, vamos apresentar um pouco da biografia dele, né? Que é uma biografia bastante interessante, né? De uma personalidade política das mais importantes da história do Estado. Ele já era filho de político, na verdade. Sabia dessa, Luiz? Sabia. Então, ele é filho de Wallace Tadeu de Mello, né, um médico e que foi prefeito de Curitiba durante os anos 50 e filho também de uma professora, né, a Lucy Requião, que faleceu durante o final dos anos 90, né? Então, o Roberto Requião é um dos 5 filhos do casal, nasceu em 41. Junto ao Roberto Requião também temos aqui no estado do Paraná o Maurício Requião, que também teve carreira política, né? Não sei se ele ainda está envolvido com o mundo político. Está no Tribunal de Contas do Paraná. Ah, tá. Maurício Requião, que foi secretário também, né, de Estado. Secretário de Educação, Inclusive, o próprio Roberto Requião falou com a gente sobre isso, né? Mas o avô dele também era uma pessoa que esteve dentro da política, né? O Justiniano de Melo e Silva, foi secretário também. O Roberto Requião foi casado, né, com a Maristela Quarengue, foi casado, não é casado ainda, né? Com a Maristela Quarengue. E teve 2 filhos, um dos filhos é o conhecido por Requião Filho, né? É deputado estadual aqui do Paraná. Além disso, ele teve formação em jornalismo na PUC do Paraná, direito na Universidade Federal do Paraná e também com pós-graduação em planejamento urbano na Fundação Getúlio Vargas. Aí a gente quis ouvir dele sobre esse começo da trajetória política lá na década de 80. Boa tarde, governador, senador. Estamos aqui para gravar um episódio do Maldita Politicagem com Roberto Requião. Para nós é uma honra. Vou começar falando um pouco da trajetória do Roberto Requião. Ele foi deputado estadual, prefeito de Curitiba, secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, governador do Paraná, senador, governador de novo por 2 mandatos e senador novamente. É sem dúvida... Governador por 3 mandatos. 3 mandatos. A primeira em 90, o segundo em 2002, o terceiro em 2006, exatamente. São 3 mandatos de governador e 2 passagens de 8 anos pelo Senado Federal. É, sem dúvida, a maior figura pública do Paraná desde a redemocratização dos anos 80 para cá. E é sobre isso que a gente gostaria de abrir a entrevista, perguntando sobre como que se deu o início da sua militância política. Eu sou um militante político por definição genética.
O meu trisavô foi o lugar-tenente, o chefe militar da Confederação do Equador, lá no Nordeste do Brasil. O meu bisavô fundou o primeiro partido operário do Brasil, partido com uma visão social extremamente forte. O meu avô era militante e meu pai também. Meu pai era médico, segunda, terça e quarta-feira ele atendia de graça a periferia de Curitiba, cobrava na quinta e no sábado. Eles achavam que nós tínhamos que mudar o sistema econômico, as relações sociais do Brasil para uma coisa melhor e se dedicaram a isso. Então eu fui criado com esta influência. Comecei na política no Colégio Estadual do Paraná, fazendo a campanha do Jânio Quadros, me introduzindo nisso. Hoje o pessoal me pergunta, Requião, você é marxista? Eu sou marxólogo. Eu sou um entendido nas teorias do marxismo. O que deu certo, o que não deu certo, eu venho acompanhando isso e todos os regimes sociais implantados. Eu acho que hoje nós temos que dar uma olhada a tudo que aconteceu no mundo e montar um sistema no Brasil na linha do Papa Francisco. O capital é bom se ele é utilizado para melhorar a vida das pessoas, mas ele não pode comandar a vida das pessoas. As pessoas não podem ser escravas do capital acumulado na mão de muito pouca gente, de interesses hegemônicos que dominam o mundo. E vocês vejam, hoje nós estamos com essa crise entre os Estados Unidos e a Rússia, onde a Ucrânia é bucha de canhão. A Rússia, as pessoas imaginam que é um país comunista hoje. Não. O Putin é um cara de direita, um conservador, talvez mais conservador do que o Biden, um nacionalista. Então, na verdade, é uma briga pelo domínio do mercado mundial. O domínio da energia, o domínio das terras raras, o domínio do petróleo e de minérios importantes e raros também. E nós estamos no meio disso aí com um governo hoje absolutamente irresponsável e ignorante e que está na mão do capital financeiro internacional. O Bolsonaro era violentamente contra a desnacionalização de empresas públicas. Quando o Fernando Henrique nacionalizou a Vale do Rio Doce, ele deu uma entrevista que dizia que tinha que matar o Fernando Henrique e mais 30 mil pessoas que estavam vendendo o Brasil. Ele é um oportunista, ele não tem lado e foi utilizado. Lembra? Foi fazer um batismo nas águas do Rio Jordão, lá em Israel, coisa absolutamente ridícula, porque ele não tem nada a ver com o cristianismo. É um malandro oportunista que, graças ao Senhor nosso Deus, foi defenestrado da política brasileira agora. Interessante, né? Ele se descrever como marxólogo, e aí o Roberto Requião já mostra todas as características de sempre dele, né? Já desceu a marreta em cima do Bolsonaro, já exaltou o Papa Francisco. Vocês vão acompanhando aí que o nervosismo nosso já estava no processo ali. Já estava adquirindo índices elevados, né? E aí, logo após essa resposta, eu perguntei para ele sobre quais eram os pensadores ou os ícones políticos mesmo, né, que ele se espelhava, que influenciou a trajetória dele. O senhor chegou a citar o Marx, etc. Tem uma coisa que me chama a atenção, que me desperta curiosidades, é sobre pensadores que o senhor admirava, ou admira durante a militância, que te influenciaram de alguma forma, e de políticos, se o senhor tem algum político que se inspirava. Eu sou meio iconoclasta. Eu não tenho uma admiração especial por pessoas. Eu gosto de ver as ideias e como elas se implantam. Quando eu fui candidato a prefeito de Curitiba, eu era deputado, eu me segui pelas ideias do Henri Lefebvre, naquele livro Direito à Cidade, e outros que organizavam os movimentos de moradia do pessoal mais pobre na Espanha. Eu entrei como organizador das associações de bairro. Chegamos a organizar mais de 100 associações de bairro em Curitiba e no interior do estado. Foi isso que me alavancou e daí resolvi ser candidato a deputado estadual para apoiar o PMDB no fim da ditadura militar. E fui extraordinariamente bem eleito com a base em Curitiba. Quase todos os meus votos foram de Curitiba naquela época. Ele citou lá, logo de cara ele cita a influência do Marx, né? Depois do Henri Lefebvre, que também é marxista, né? Que fala muito sobre o direito do espaço público, né? As cidades como um ambiente para ser frequentado por todos os cidadãos. É um clássico da sociologia urbana francesa, né? E é interessante ter em mente essa influência marxista, porque as respostas que virão no bloco 2
vão fazer sentido em relação a essa teoria, né, Luiz? Isso, a partir do segundo bloco, a pegada é mais de análise da relação entre a dinâmica do capitalismo internacional e a política brasileira nos últimos anos, enfim, toda a dinâmica política envolve a Petrobras, o Banco Central, tudo isso que a gente abordou em alguns outros episódios que vocês têm na nossa lista de episódios, ele vai tocar nesses pontos e analisar como que isso se relacionou, como que isso criou o governo Temer, o governo Bolsonaro e os desafios sobre o governo Lula. Então a gente vai para o bloco 2, é isso, Alessandro? Isso aí, continua aí, pessoal. Daí, né, Luiz, a gente perguntou para o Requião sobre a Maré Rosa, aquele processo que a gente narrou aqui em outros episódios, sobre vários partidos de centro-esquerda que estão surgindo na América Latina e agora o Brasil também vai iniciar esse processo. O senhor vê com bons olhos essa chamada Maré Rosa na América Latina? Essa ressurgência de partidos Claro, de esquerda? nos dá a possibilidade de termos um projeto comum à América Latina. O Brasil nunca será um país desenvolvido e maravilhoso com vizinhos miseráveis. A América Latina tem que crescer junto. Eu acho que isso é possível agora. E se o Lula conseguir fazer o que eu imagino que ele queira fazer, ele será o mais importante presidente da história da América Latina ao longo dos tempos. Eu achei fantástica a visita do Fernandes. Eu não tenho concordado com o Fernandes com o que faz agora, mas quando ele veio para cá, mostrou o desejo claro de somar com o Brasil. E isso é muito importante. Nós não podemos ter inimigos, nem países subdesenvolvidos na nossa periferia de forma absoluta. Nós temos que ir juntos nesse processo. E aí, né, Luiz? A gente perguntou pro Roberto Requião, já esperando uma grande resposta, né? Para ele comparar. Perguntou, não, a gente pediu uma comparação entre o Jair Bolsonaro e entre o presidente Lula, né? Lembrando que o Roberto Requião faz parte do PT atualmente, né? Então a gente já esperava uma resposta muito mais favorável ao Lula, né? Mas confiram aí a resposta do nosso querido ex-governador. Eu acho que fica bem claro uma coisa para todos nós. Esse pessoal todo estava farto do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não usa o talher correto no almoço. Ele usa uma louça inadequada no jantar. Ele é malcriado, desbocado. Mas você não viu, por exemplo, a Globo, que de certa forma abriu para o Lula possibilidade de divulgação, criticar o Guedes, Não. criticar a perda da soberania, criticar o Banco Central independente, o domínio do capital financeiro, criticar esse processo de desindustrialização do Brasil. Eles não queriam o Bolsonaro, mas queriam, de certa forma, aprisionar o governo do Lula. Mas eu acho que o Lula é um sujeito que tem crescido na vida. É um menino que nasceu em Caetés, a família abandonada pelo pai, em Garanhuns. O pai vai embora, ele pega um caminhão boia fria com a família, tinha 8 anos, uma semana em caçamba de caminhão a céu aberto, com chuva e sol, vai para São Paulo, resolve ser torneiro mecânico, que troço porreta, evolução na vida do menino de Caetés e Garanhuns. Mas entra no movimento sindical, cresce, começa a entender as relações de trabalho, é capturado ou não, influenciado pela social-democracia alemã no movimento sindical. Os alemães, inclusive, levaram para a Alemanha uma época para convencê-lo, era o movimento sindical brasileiro, Volkswagen e a indústria automobilística do Brasil, naquela época, tinham mais de 40 mil trabalhadores, hoje não tem 11 mil. Mecanização, robotização, mudou a relação de trabalho. Mas o Lula estava crescendo naquele protesto. Ajuda a montar o Partido dos Trabalhadores, se transforma em presidente da República. Ele cresceu, não é mais um menino de Caetés. O Lula não é mais o Lula presidente da República. O Lula sabe que ele pode ser uma figura definitivamente importante na história da América Latina e do mundo. Por isso eu acredito que até pela idade dele, ele tem toda a condição de fazer pelo Brasil o que o Brasil precisa que seja feito. A partir desse diagnóstico sobre a figura do Lula e sobre como que o Lula chega para o seu terceiro mandato, a gente quis ouvir o ex-governador sobre esse movimento da direita, da extrema-direita mundial e, em particular, no Brasil. E ele tem uma tese sobre isso, né? Uma tese de como isso se forma e qual que é o fiador desse movimento de extrema-direita no Brasil. Eu acho que a nossa resposta, né, Luiz, está num dos pontos principais da fala do Requião, né? É, uma das teses mais provocativas dele, né? Vamos lá.
A minha mãe era presbiteriana, de uma família presbiteriana. Meu pai de uma família católica. Nunca foram de direita. Agora, a impressão que eu tenho é que houve interesses internacionais em controlar todas as igrejas evangélicas no Brasil. Financiamento, templos, pastores instruídos nesse caminho e aceitando essa instrução. E foi mais fundamentalista o processo. Eu vi umas entrevistas com o pessoal que estava até ontem na frente de quartéis, perguntando o que vocês querem mudar no Brasil. Eles não sabem, querem um Brasil melhor, não sabem nada, eles estão comandados pelas igrejas. É um moralismo falso, de moralistas absolutamente falso. O Malafaia, o terceiro ou quarto milionário, Edir Macedo, o primeiro milionário do Brasil, dinheiro que não acaba mais. Então não existe mais cristianismo nesse processo. O Cristo foi substituído pelos líderes e os princípios éticos e morais das igrejas evangélicas também foram corrompidos. Eu tenho uma admiração especial hoje pelo Papa Francisco, pelas posições que ele tem tomado contra o domínio do capital financeiro, que é o capital vadio. Estão tomando conta do mundo. Agora, de onde veio o dinheiro deles? Você sabe que pode vir do tráfico de drogas, do tráfico de armas, do roubo em países, vão para um paraíso fiscal e daí vem comprar a Eletrobras, a Petrobras e tudo isso. Não tem cabimento isso. E o desejo desesperado dos capitais com base nos Estados Unidos de dominar o mercado do mundo. Daí a crise com a Rússia hoje. O Putin é um nacionalista. Eu comparo o Putin com o Geisel. Ele é autoritário, mas ele é um nacionalista russo. Mas não é um sujeito que tem uma visão social elevada. Mas você nunca viu o Putin criminalizando o negro, estabelecendo parâmetros racistas na Rússia. Mas ele é um conservador de direita. E nós somos do Brasil brasileiro. Então, capital vadio é o grande conceito apresentado aqui, né? Você vê, na verdade, o Requião nos diz aqui a crença dele, né, de que a realidade material, na verdade, é o que importa, né? Apesar de existir o identitarismo, a posição ideológica, etc., para o nosso ex-governador, são as condições materiais das pessoas, né, política pública de qualidade que importa para o mundo político e para o eleitor. E aí, né, Luiz, a gente partiu para uma pergunta sobre os feitos dele, né, sobre os governos dele propriamente, né? Exatamente. Vale lembrar o seguinte, na década em que o Requião governou, de 2003 a 2010, era o período no qual a agenda distributivista de programas sociais teve o seu melhor momento na história do Brasil. O governo federal era do Lula, política de valorização do salário mínimo, mas no Paraná, o Requião também teve uma agenda bastante incisiva nessa pauta, com programas locais muito fortes. Teve um salário mínimo regional. Tudo isso contribuiu para uma redução da desigualdade no Paraná significativa, né? Então, a gente tem indicadores, a gente pode até colocar um artigo que a gente utilizou aqui, mas a desigualdade entre os 10% mais ricos do Paraná e os 10% mais pobres caiu praticamente pela metade no intervalo em que o governador foi Roberto Requião. E os dados do índice tradicional, o índice de Gini, que mede desigualdade social também, caiu 1 ponto, que é bastante coisa. Estava em 5,57 e foi para 4,6, 4,7, nesse curto período de 8 anos do governo dele, o que é um salto muito forte, né, de redução da desigualdade. E aí vamos escutá-lo a respeito desse momento, do que ele pensou, o que ele executou nessa direção. Eu fui governador 3 vezes. Eu nunca perdi uma eleição. Eu criei no Paraná o salário mínimo regional mais alto do Brasil. Eu dei energia a custo zero para os mais pobres. Eu tive tarifa social da água. Eu tratei exemplarmente a pequena propriedade rural, chamo de agricultura familiar rural, que é quem põe 80% da comida na nossa mesa. Eu não descurei o agronegócio, porque muita gente vai ficar chateada comigo agora, mas o agronegócio é indispensável para a sobrevivência do mundo. A China, que me apaixonava pela agricultura familiar, está construindo cidades para tirar o pessoal do campo e fazer uma agricultura numa escala maior, porque tem 1,5 milhão de habitantes que precisam comer. E ela está tratando com o Brasil segundo os interesses chineses. E nós temos que botar um freio nisso. Nós temos que conversar com todos, temos uma responsabilidade com o mundo. Gostei do Lula quando ele disse: soberania da agricultura é nossa. Mas nós temos responsabilidade com o planeta, com a mudança de clima, com o fim do planeta que está acontecendo pelo uso abusivo da natureza. Claro que precisamos, mas tem que ser nosso, nós que decidimos tudo.
Luiz, então entre 2003 e 2008, né, aproximadamente 800 mil paranaenses deixaram a linha de pobreza, né? Então é um número enorme, né, das políticas promovidas pelo governo Requião, né? Ainda não até o final do governo, que durou até 2010, né? A população mais pobre do estado caiu de 1,6 milhões em 2003 para 800 mil no ano passado. No ano passado, na época que eu estou lendo aqui, de 2008. 2008. Esse número, né, foi retirado de um levantamento da FGV. Então, os avanços do combate à pobreza no estado do Paraná, em alguns anos, nessa década aqui de governo Requião, foram os mais rápidos que tiveram no Brasil todo, né? Então, mostra um pouco da política do governo do Roberto Requião. E, por outro lado, nos governos seguintes, que não têm essa mesma agenda, essa mesma preocupação, os estudos do PNAD, do IBGE, já mostram que na década seguinte a essa que ele governou, que é a década de 2010, a desigualdade voltou a crescer no Paraná. O Paraná atualmente é o estado com maior desigualdade da região sul do Brasil e também o estado com a menor renda domiciliar média. Significa que aquela agenda positiva dos anos 2000 foi revertida negativamente agora na década de 2010. Então, o Paraná voltou a aumentar a desigualdade social no Paraná. E aí a gente perguntou para o Roberto Requião sobre a política paranaense, né? Sobre as eleições que ele acabou sendo derrotado pelo candidato Ratinho Júnior aqui no Paraná, né? Então vamos ouvir o Roberto Requião. Agora, o que acontece é que o Rato está vendendo a Copel, está vendendo a Sanepar. Ele fez modificação no Estatuto da Copel que obriga a empresa a aplicar sempre a tarifa mais alta permitida pela ANEEL, mesmo que não precise. Ele deu poder de voto para os acionistas, que não são os ordinários que teriam legalmente direito a voto. Ele trata a Copel como se ela fosse uma empresa do mercado, dos acionistas, e dizem isso publicamente em entrevista. E ela é uma empresa pública. Ela é do povo do Paraná, foi feita pelo povo do Paraná. Agora eles querem vender Foz do Areia, que é uma usina que já está paga. Foi financiada, está paga. Imagina, um cara compra Foz do Areia, ele paga, o Rato fica com dinheiro para pagar a precatória da Serra Unida, provavelmente como ele fez agora, de 1,4 bilhão. Não para fazer alguma coisa no Paraná. Daí o cara que comprou a Foz do Areia, o que ele quer? Ele quer uma tarifa que ele restitua o capital investido e dê lucro. Então vai subir a tarifa. É uma coisa de uma estupidez absoluta. O Rato não tem ideia do que está fazendo. O Rato é uma figura pequena do ponto de vista da economia, da sociologia, de tudo mais. É uma desgraça. Ele não foi a um debate comigo, mas ele tinha o SBT, a Rede Massa, e botou 161 milhões de reais no orçamento do Estado para a comunicação, e eu não consegui falar. Falava com uma radinha aqui, a outra ali, mas absolutamente sem alcance diante das redes. E ele fugiu. Agora, eu tive a oposição também da Globo. Nós fizemos aqui em Curitiba o maior comício da história do Paraná. Eu liguei à Globo à noite, não falaram no meu nome, era meu comício e eu convidei o Lula. O PT convidou o Lula para vir aqui lançar a campanha dele. Não falaram no Roberto Requião, candidato a governador, nem na Globo estadual, nem na Globo federal. É uma canalice completa. E o TRE me tirava do ar todo dia quando eu fazia uma denúncia verdadeira. Eu disse que o Rato estava dando 17 bilhões de reais de perdão fiscal para empresas secretamente, provavelmente multinacionais, me tiraram do ar. Eu não pude denunciar isso. Depois, quando não tinha mais horário eleitoral, eles se reuniram e disseram, não, Requião pode dizer. Então, eles tinham que me restituir o tempo, prorrogar a data da eleição, mas me tiraram sistematicamente do ar. O Tribunal Regional Eleitoral foi Bolsonaro e foi Rato. Agora, a favor do quê? O que significa isso? Por quê? Porque eu, quando fui governador, não dei o dinheiro que as grandes redes queriam. Eu construí escolas, construí hospitais com isso. Eles queriam uma soma fabulosa, eu mandei passear lá longe e usei o Estado a favor do Estado. Então, criou-se esse ódio contra mim. Além disso, o ódio ideológico. Eles sabem o que eu penso da Petrobras, é a mesma coisa que a França pensa. Eles sabem o que eu penso do petróleo, que é a mesma coisa que a Alemanha pensa, que está estatizando tudo, até para que o capital privado possa funcionar. Senão ele vai ser sangrado como que por chupa-cabras, que aproveitam uma crise e jogam lá em cima o preço para aumentar o seu poder de capital, a sua concentração, e ferram a economia do Estado. Não, e aí um tópico que a gente fazia muita questão de tratar com o ex-governador
E o medo? E o medo? Aqui a gente teve que enfrentar, né? Era sobre a participação dele nos debates, porque, para quem não é do Paraná, nos anos 2000, os debates aqui foram muito polêmicos e tinham momentos de muita ironia, protagonizados pelo Requião, lembrando um pouco aquele debate famoso de 1989, com o bate-boca entre o Brizola e o Maluf. Aqui nós tivemos debates naquele nível em 2002 e 2008. E aí eu perguntei para ele, um debate em 2002, ele estava em segundo na pesquisa, contra o Álvaro Dias, que estava em primeiro. Em terceiro lugar era um candidato do PT, que era deputado federal, muito conhecido aqui naquela época, o Padre Roque. E o Padre Roque teve o sorteio para perguntar para o Requião, e ele sim um eleitorado próximo, né, de centro-esquerda e tal. E aí o Padre Roque foi com a caixa de ferramenta aberta para cima do Requião, né? E aí o Requião respondeu de saída: Padre Roque, em primeiro lugar, a sua bênção. A sua bênção, Padre Roque. Aquilo, na hora que a pessoa via isso, ele já ia na geladeira ver se tinha uma coisinha ali para poder animar o debate, né? E aí, em 2006, novamente, já contra o Osmar Dias, uma disputa muito apertada para o governo do Paraná, ele falava que o Osmar era um garoto do Jaime Lerner, que era um adversário importante dele na década de 90, enfim. E aí o Osmar Dias tira do bolso um cartão, fala: se você quiser falar com o Lerner, liga para ele, tá aqui o cartão. Aí o Requião disse assim: tá vendo como ele é um garoto de recado do Lerner? Ele tem até cartão do Lerner. Vamos ver o que ele diz a respeito disso. Os debates que o senhor protagonizou no Paraná, alguns foram históricos, né? Quando a gente estava na graduação, a gente fazia pipoca para esperar os debates para o governo do Paraná. Como que você pegou essa veia, essa verve de debate? Eu, quando comecei a fazer política, eu tremia quando tinha que fazer uma palestra. Depois vai adquirindo prática e vai aumentando o teu quadro de informações. Daí você consegue falar sobre qualquer coisa, né? Então, como nós pudemos perceber ao longo da entrevista, o ex-governador e ex-senador Roberto Requião tem um diagnóstico forte de como entender a dinâmica política que está perpassando o mundo. Isso que a gente abordou em vários episódios, que é essa nova direita, essa extrema direita, que são movimentos presentes na Itália, na França, nos Estados Unidos, no Brasil. E, conforme esse diagnóstico, é um diagnóstico de que a economia é o fator que explica, em última instância, e é o principal fator a ser utilizado para entender esse movimento, né, Alessandro? Vale ressaltar que essa é uma visão que pertence, né, tradicionalmente a uma ala do marxismo, né? Só para sintetizar de forma bem geral, né? Quer dizer que as condições materiais se sobrepõem aos outros aspectos políticos da realidade, né? Então, segundo essa lógica, né, caso um governo seja capaz, por exemplo, de trazer ganhos para a população, de fazer boas políticas públicas, né, transformar a política numa melhoria concreta do mundo material das pessoas, né, assim o bolsonarismo estaria esvaziado, por exemplo, né? Então, o ex-governador ele não compartilha muito com essa leitura de que existe uma ideologia de extrema direita, uma pauta ideológica muito relevante para entender a política atual, né? Ou que tem uma guerra cultural que seja relevante para entender o que está acontecendo, né? O que acontece de fato é a instrumentalização dos valores e das crenças pelo capital vadio, pelos donos das grandes riquezas internacionais que jogam com o seu dinheiro, mobilizando a crença das pessoas por meio da igreja, por meio dos meios de comunicação. Pois é uma interpretação clássica, né, Luiz? Mas qual das interpretações, se é essa do mundo ideológico ou se é essa do mundo econômico, tal como o Requião nos disse, só o tempo dirá, né? Vamos ver o que o futuro nos diz nos próximos capítulos aí, né? Sim, mas a gente fez questão aqui de mobilizar também no episódio os dados sobre economia e desigualdade no Paraná para mostrar o legado do mandato do governador, lembrando também que naquele período, entre 2003 e 2010, houve um investimento pesado na educação do Paraná, né? Uma melhoria do salário do corpo docente estadual, um investimento em universidades e em colégios agrícolas, uma política arrojada na educação do Paraná,
Aliás, Luiz, a sua mãe é uma fã, né, do ex-governador Roberto Requião, né? A dona Siloé trabalhou na época, talvez por isso que aqui eu esteja fazendo essa declaração aqui a respeito do governo E dele. o que ela falou quando você contou para ela que ia entrevistar o Roberto Requião? Ficou incrédula, gostou bastante, né? Gostou bastante. E aí, a nossa maldição, então, Luiz, né, tem a ver com isso que você estava falando. Te interrompi justamente para você não atropelar aqui o negócio, Uhum. hein? É, então, vou fazer a pergunta, você manda aí a resposta. Você acha que a miséria, a pobreza ainda é uma maldição presente na realidade paranaense? Porque Paraná tem essa fama, especialmente Curitiba, né? Tem essa fama de ser uma região muito mais desenvolvida socialmente, né? Desenvolvida também economicamente, que é uma ilusão que nem sempre condiz com a realidade, né? Então, responda para nós aí. Eu acho que é sim, voltou a ser, por conta desses dados que nós trouxemos no segundo bloco, a respeito da volta do crescimento da desigualdade no Paraná, que os dados demográficos apontam e a gente sente na realidade, a gente sente na rua, a gente sente nas condições. Quando a gente sai da nossa bolha urbana, já dá para perceber a deterioração da qualidade de vida das pessoas, e essa, sem dúvida, é a reversão daquele legado positivo deixado pelo Requião, que se torna inevitavelmente, necessariamente, na minha opinião, uma maldição. Claro, o Paraná está em condição melhor do que outros estados que têm mais dificuldades, né, do que o nosso, mas o Paraná não está às mil maravilhas, como se diz em alguns cantos. E, sem dúvida, é uma maldição, sim. Tanto que acho que é válido a gente ter aqui como a historinha final. Como que é anunciar a historinha final aí, Alessandro? Eu achei bonita uma parte da entrevista e eu queria separar para o final como um legado, como uma historinha, para a gente fechar. A preocupação, né? Um trecho que o Requião fala da preocupação que move, na verdade, a trajetória dele, a carreira dele. Eu achei um trecho bom para a gente encerrar a entrevista com ele. Mas o fundamental é que eu entrei na política com a visão popular. Eu entrei na política para o povo do Paraná e do Brasil. Vocês estão aqui conversando comigo na minha casa. Essa casa eu comprei do BNH há 44 anos atrás. Eu fui governador 3 vezes e moro aqui. Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano com escritório em Genebra. Fui presidente do Parla Sul com escritório em Montevidéu e do Parlatino com escritório no Panamá. E continuo morando numa casa que eu comprei do BNH. Dei uma melhorada nela. Em 44 anos eu fiz essa garagem. Em cima eu fiz 2 quartos que era do meu filho morar aqui, mas ele nunca morou. Casou, saiu, hoje é deputado estadual. Então eu nunca me incomodei com riqueza pessoal. A vida é curta, você tem que transformar a tua vida numa coisa útil, até para ser lembrado pelo que você fez. O rico vai conseguir ser enterrado na avenida principal do cemitério, mas não vai ser lembrado por mais nada. Você tem que transformar a sua vida numa coisa importante para o conjunto da sociedade. Esse é o meu objetivo. Eu hoje estou aposentado. A canalha punha aí na internet que eu estava aposentado com 400 e poucos mil reais por mês. Eu ganho R$ 3.372 por mês da INSS e só isso e mais nada. Não tenho nenhuma outra. Eu podia ter de prefeito, de deputado, nunca me incomodei com isso. Eu me incomodava em dar energia barata para quem não podia pagar. Eu me incomodava em melhorar a estrutura da educação do Estado para as pessoas poderem crescer na vida. Bacana demais, né? Legal. Essa da melhor avenida do cemitério não tem o menor sentido, eu concordo. E um outro trecho que traz um pouco uma visão a respeito da política e dos embates, né? Porque o Requião antagonizou a política paranaense contra o Jaime Lerner, outro ex-governador, que foi um governador lá, prefeito biônico da ditadura militar. Eles tiveram uma disputa longa, mas o Requião tem uma avaliação ponderada e honesta, Respeitosa, né? respeitosa, e vamos ouvi-lo aqui para trazer mais essa percepção do Requião. O Lerner foi um baita prefeito, ele não tinha sensibilidade social, ele não se preocupava muito com sua formação, ele se preocupava com a estética da cidade, ele foi um belo prefeito. E eu ganhei dele porque eu tinha preocupação social, ele não tinha. Na época de universidade, o Lerner era meu companheiro. A minha primeira eleição para a prefeitura, eu tive apoio do Jaime Lerner. O Lerner, eu tinha essa discussão política com ele, mas de vez em quando ele aparecia na porta aqui de casa para a gente bater um papo.
Ele, uma vez, veio aqui, estou me lembrando agora, queria que eu apoiasse o Taniguchi, não queria o Rafael Greca. Esse Rafael Greca é um cara ridículo, Requião, me ajuda a tirar essa história do PDT e tal. Mas ele fez uma administração diferenciada de qualidade. Depois dele, pouca gente teve a intervenção urbana que ele teve. Bom, se o Requião elogiou o Lerner, né, a gente viu ao longo da entrevista uma série de críticas a vários políticos distintos, então, se o Lerner ele gosta, realmente o Jaime Lerner deve ter feito algo especial para a cidade de Curitiba, né, Luiz? E de fato, o Paraná foi, nos anos 80, um grande celeiro de líderes com preocupações de ampliação da democracia, da inclusão. É possível dizer que o Requião é o grande representante daquela geração, o maior representante que compôs aqui a frente de esquerda do Estado nos anos 90, no Senado, e depois nos anos 2000 governando o Estado, trouxe o PT para próximo de si nas disputas para a prefeitura, eles sempre tiveram aliados, Prefeitura de Curitiba. Então, essa posição, essa marca é indelével na história do Estado. É importante fazer esse registro, né? Então, seria isso. Não, vamos para os recados, Luiz. Vamos acabar já está ficando longo já o episódio. Importante lembrar sempre que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo para você colaborar para que a gente não fique refém da canalha. Do capital vadio. Do capital vadio, que a gente tem um programa independente, com conteúdo pensado com essas preocupações que a gente demonstra ao longo dos nossos episódios. E para isso você pode entrar lá no apoia.se/maldita politicagem e soltar um caraminguá, michuruca. Aliás, gostaria de agradecer os novos colaboradores, né? De verdade, a ajuda, a atenção de todos. Aliás, a atenção também daqueles que não doam, né, Luiz, mas que nos ajudam nas redes sociais, a compartilhar, que mandam as mensagens de carinho. Agradecimento especial. Estamos muito felizes com o resultado até aqui. E se você era aquele que estourava pipoca para assistir os debates do Requião nos anos 2000, faz favor de compartilhar esse episódio com os outros conhecidos que também faziam isso. Leve esse conteúdo o mais longe possível e, se você gostou, coloca 5 estrelas no Spotify e nos acompanhe nas redes, né? No Instagram, Maldita Politicagem, e no Twitter, Politicagem. A Maldita Politicagem agora está presente também no TikTok. Tem pouca coisa lá, eu sei, tá muito devagar a coisa, mas nos sigam lá, também a gente está planejando algo especial, especialmente para o ano que vem, né? É isso. Gostaria de agradecer de novo ao governador Requião e a sua assessoria, em particular o Rafael Pérez. Beleza, pessoal? Agradecimento também compartilhado por mim. Valeu! O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.